Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Os quilombos foram espaços de resistência à escravidão e muitas comunidades no interior do Brasil são resultado da luta dos negros. Guardiãs de parte da história do país, estas comunidades lutam para serem reconhecidas e respeitadas. No programa de hoje, você confere os desafios vividos pelo Quilombo do Rio dos Macacos, localizado na região metropolitana de Salvador. O Quilombo do Rio dos Macacos, na região metropolitana de Salvador, busca o reconhecimento como comunidade quilombola. Mas, enquanto o processo não é concluído, vive o suspense da execução de uma ordem de despejo. O mato toma conta das lavouras e só na memória estão as lembranças do tempo em que o alimento era retirado da terra. Plantava mandioca, plantava empim, plantava batata, plantava milho, plantava feijão, feijão de corda, andu. Já vi, plantava era muita coisa, quiabo, nessa terra toda. Já vi cana, tudo a gente plantava para vender e sobreviver. Se a gente quisesse comer um feijão de corda, hoje eu não vou comer feijão, esse feijão que a gente compra, né? Vamos comer um feijão de corda. Aí a gente preparava com azeite de dendê. O azeite de dendê a gente mesmo faz, ainda hoje faz, né? O azeite a gente ainda hoje faz. Então a gente fazia comida em casa mesmo, sem precisar ir na rua comprar, porque a gente tinha o coentro, tinha cebolinha, entendeu? O alho a gente plantava também. Cerca de 500 descendentes de escravos vivem no Quilombo do Rio dos Macacos, na região metropolitana de Salvador. Vizinhos do 2º Distrito Naval, há cerca de 40 anos, reclamam dos problemas que a vizinhança dos militares trouxe. Os meus filhos não tiveram estudo. Agradeço o pessoal da Marinha, porque na época que os meninos estavam estudando, eles foram botar uma cerca lá. Vocês saindo aí, vocês veem, na banca da barragem tem uma cerca, tem ainda um pedaço da cerca onde eles cercaram. Ali ficava de plantão. Quando um saiu, o outro ficava, não passava pessoa nenhuma. Aí tirei os meninos do colégio. Aí os meninos cresceram sem estudo nenhum. Se faz uma roçagem, vamos supor, a gente roçou aquilo ali, eles já vieram, já tiraram foto. Diz que a gente está desmatando a floresta. A gente não pode mais fazer, plantar mais. Os mais velhos lembram da chegada dos oficiais. Depois que esse pessoal da Marinha chegou, acabou com a vida da gente. Acabou, botou muita gente para fora. Eu sempre, quando eles vinham aqui, pedia que queria o terreno. Meu filho, onde é que eu vou, pelo amor de Deus? Vou para debaixo da ponte. Dona Maria tem 111 anos, nasceu no Quilombo do Rio dos Macacos e é a moradora mais antiga do local. O lugar aqui era bonito. Eu trabalhava na roça, devagarinho, mas trabalhava na roça. O acesso até o Quilombo é feito por dentro da base que dividiu a comunidade e trouxe restrições. Segundo os quilombolas, eles estão impedidos de plantar, criar animais e recebem ameaças dos militares. Me lembro, chegaram todos os militares doidos, querendo matar a gente. Quando a Marinha chegou para aqui, viu, aí começou a perseguir a gente, a casa da gente tudo era de tapa, a casa foi ficando ruim, foi caindo, não deixou conseguir mais da gente fazer outra casa nova, e aí todo mundo foi ficando sem casa e ficou tudo dentro de uma casa só de minha mãe. E aí a vida ficou muito difícil. A gente dorme de quase tudo no chão, bota um colchão no chão, são 7 filhos que ela tem, e aí bota o colchão no chão, dorme 3, 4 no meu colchão só. No cerne da questão está a terra. Na 10ª Vara da Justiça Federal da Bahia, tramita um processo em que a Procuradoria da União solicita a reintegração de posse do terreno. Uma ordem de despejo foi emitida, mas ainda não foi executada. Apesar de existir há 200 anos, o Quilombo do Rio dos Macacos ainda não foi oficialmente reconhecido. Até lá, a Justiça a qualquer momento pode executar a ação de reintegração de posse. Na Justiça tá a qualquer momento que a gente vai sair, né? Eles vão derrubar nossas casas e a família da gente vai sair. Mas assim, mesmo que eles derrubem, a gente não vai sair. A gente só sai no caixão mesmo, porque aqui é nosso. A gente não somos invasor. Entendeu? Quem invasou aqui é a Marinha, não somos a gente. Nos estados da Bahia e Sergipe, as chamadas pastorais sociais, que dentro da organização da igreja fazem o diálogo com o mundo, emitiram uma nota de solidariedade aos quilombolas do Rio dos Macacos e estão acompanhando a questão. Frei Luciano,
Como é que essa situação lá do Quilombo chegou até as pastorais sociais? Bem, já há muito tempo nós estávamos sabendo que estava acontecendo este conflito. Pelo menos as pastoral dos pescadores, a pastoral da terra, a Cáritas. E aí, desde o ano passado, nós estávamos acompanhando e participamos de várias reuniões, fomos também visitá-los. E quando, de repente, de uma forma até providencial, eu diria, porque Deus tem muitos caminhos, quando nós estávamos todos reunidos, mais de 30 pessoas de Bahia e Sergipe, delegados das pastorais sociais, coordenadores, e nós que estávamos acompanhando naquele domingo a situação, recebemos o alerta de que podia haver a execução do despejo. Então, a Assembleia toda parou. Tinha conosco também uma integrante da Pastoral dos Pescadores, contou de novo para todos a situação, e aí sentimos a necessidade de enviar uma mensagem de solidariedade, e também estava terminando o encontro naquele domingo ao meio-dia, delegaram a um grupinho, entre os quais eu estava, para visitar e levar a nossa solidariedade ao povo do Rio dos Macacos e do Tororó. E qual foi o teor dessa carta produzida por vocês? Bom, nesta carta nós expressamos a surpresa por este despejo anunciado, que depois, graças a Deus, não aconteceu, e também repudiamos os atos de agressão, de violência, porque tem vários tipos, os tiros que foram dados para o alto de noite ao redor das casas. Eu achamos que este terror com o qual se quer induzir as pessoas, talvez, né, pensamos em nossa interpretação, para que saiam, para que se assustem, não são comportamentos nem religiosos e menos ainda humanos, né? Então, em nome da nossa fé, nós sentíamos que devíamos reprovar e repudiar esse tipo de comportamento, ainda mais vindo de pessoas de altas esferas do nosso Estado, que é a própria Marinha. Frei, a gente percebeu lá uma questão econômica também, porque eles não têm trabalho, eles viviam da roça, da pesca, e tudo isso foi tirado deles. Como é que o senhor avalia essa situação também, esse outro lado da questão? Isso, e nós estamos esperando que quanto antes se defina os direitos que têm essas pessoas que há mais de 200 anos estão ali. A gente não tem nada contra a Marinha tem os seus direitos, tem a lei, tem a sua Constituição que diz que as terras perto ribeirinhas são da Marinha, mas ao mesmo tempo a gente não pode, através desta lei, passar por cima de uma lei maior, que é a lei da sobrevivência e do respeito da história das pessoas. Eles falam em 200 anos, e eu mesmo conversei com pessoas, com senhoras que têm quase 100 anos, daquela região, e disseram que lá elas nasceram e se criaram, então, presumivelmente tem 200 anos. Então, a gente espera que haja um diálogo sensato, um diálogo concreto, que não passe por cima da parte mais fraca. Essa é a nossa preocupação das pastorais sociais, é esta. E nós estaremos sempre alerta, junto com toda a sociedade civil, para que esta categoria de pessoas, que são os negros quilombolas, que têm uma dívida longuíssima a ser saldada, não paguem mais uma vez com a expulsão uma série de injustiças que são de mais de 200, 300, 400 anos. Uma coisa interessante que eu observei, Frei, é que assim, eles têm um passado de escravos, que é uma história de sofrimento, uma história de dor, e hoje vivem uma outra tensão também, né? Um outro sofrimento, uma outra dor. Mas as pessoas de lá me passaram muita vontade, muita coragem. É por esse histórico de quilombo que a gente... É interessante mesmo, Eles vivem a herança de um sofrimento muito grande, mas também de uma reação e de uma resistência muito grande. Então, nesse sentido, eles se sentem quilombo. É bonito redescobrir isso. Com tudo aquilo que aconteceu nestes últimos anos, ainda tem grupos, e não são poucos, que sentem que podem dar uma contribuição a este país, a este Brasil, sim, de liberdade e de maneira nova de viver, que não é a maneira comum das grandes aglomerações urbanas, que são cada vez mais problemáticas. Se for concedida para eles a terra, se for concedida condições de cultivar, de criar os bichinhos, ali pode renascer gente feliz que nos ensina ainda muitas coisas. No Quilombo do Rio dos Macacos, a memória dos mais velhos é o registro da história da comunidade.
São relatos passados de pai para filhos e momentos vividos na infância que narram um passado de vida na roça, religiosidade e música. Chiquete Maracanã, eu aqui minha senhora. Chiquete Maracanã, eu aqui minha senhora. Fez um ano, fez um dia que eu cheguei nesse lugar. Fez um ano, fez um dia que eu cheguei nesse lugar. A minha infância toda foi brincando esse tipo de brincadeira. Eu fazia samba de roda, saía com lindramor. Na época de mês de setembro era o lindramor de Cosme Damião. E no mês de dezembro era de Santa Bárbara. Então a gente curtia as brincadeiras assim. A gente mesmo a comunidade, né? Botava o santo numa casa, aí tirava para outra, ia fazendo aquelas brincadeiras. Aí saía tipo tirando esmola, né? Em cada casa que a gente cantava, aí a pessoa dava uma coisa. Então, resumindo, quando terminava, no final do dia, a gente chegava aqui, voltava para casa, aí ia fazer o samba. Aí sambava a noite toda. Isso que era bom. Sambava a noite toda. Aí comia, bebia, a gente matava porco, matava carneiro, para dar comida ao pessoal, né? Era muito divertido. Eu fui criação do dono disso aqui, eu fui criada com ele. Foi o pai que eu achei foi curioso na Bahia, que meu pai não conhecia. Eles tinham um gosto na gente, não estamos na Quaresma. Aí ele tinha carro, vinha cheio de arroz, bacalhau, aqueles bacalhau, pão, aquelas coisas, para dar aos pobres tudo, aqueles pobres tudo aí, todo mundo ganhava aquela quantidade de coisas. São João era aquela festa pra gente, samba de roda, era canjica, muita canjica, pulgueira, muita coisa assim, eu me criei aqui. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. Ode com Mariazinha, deu aperto de mão. Ode com Mariazinha, deu aperto de mão. Aqui a usina pertence à fazenda, né? E onde os nossos bisavôs trabalhou na usina de açúcar. E apanhou muito aqui também, teve muitos que morreu, né? Inclusive tem um histórico aqui e tem os ferros. Agora vocês têm o reconhecimento da Fundação Palmares desse espaço de vocês como de quilombo, um quilombola. Isso, a Fundação Cultural Palmares reconheceu a gente como que a gente é de geração mesmo, de escravo, de remanescente de quilombo, né? E agora falta o INCRA terminar a parte dele. Na verdade, a minha infância, eu trabalhava na roça, quando chegava em casa, aí eu ia sentar para fazer isso aqui. Então daqui eu conseguia vender, comprava roupa, comprava calçado, entendeu? E aqui nosso pé de alva aqui tudo é plantado, foi a gente que plantou, eu mas o pai deles. As frutas, os pés de fruta que dá alimentação pra gente. Na mão, na mão, na mão. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. Ode com Mariazinha, deu aperto de mão. Eu vim morar aqui, eu morava lá na rua. Aí vim aqui, conheci o pessoal aqui dentro. Aí eu vim aqui mais uma camarada comprar empim. Aqui pela roça comprar empim. Aí cheguei lá embaixo, tinha uma véia para lá que chamava Maria Cigana, a mulher de Manuel Vigia, que morava aqui dentro também. Aí cheguei lá e encontrei meu marido lá, Lázaro. Encontrei Lázaro lá. E a gente começou a se gostar, né? E depois vim morar aqui dentro com ele. E aí fiquei. Isso tem quantos anos? Como é? É um bocado de ano. Quer que eu vim para aqui com 20 anos, né? Uhum. Eu já tenho 67. Uhum. Eu tenho 67. Então tem quase 50 anos essa história. Tem quase 50 anos. Aí fiquei morando aqui dentro. Ele morreu e eu continuei aqui. Agora que a casa da gente caiu, que a Marinha não deixou fazer, né? A gente foi morar lá na rua, na casa de parente. De favor, na casa de parente, até ver o que é que resolve por aqui para a gente retornar. Estamos deixando olhar aí, vendo aí como é que vai ficar, como não vai, que é para poder a gente retornar de novo a nossos aposentos. E a família do teu marido contava que eles já sempre vieram para cá? Como era a história? Olha, a família dele
eu não alcancei mais, que quando eu vim morar com ele, a família dele já tinha morrido todo mundo. Pai, avô, todo mundo. Só tinha mesmo ele e o outro irmão dele que morreu também um dia desse, também, que chama Severo. Essa terra daqui foi o dono que trabalhava aqui, o dono da fazenda, que ele trabalhava aqui desde o tempo de fazenda, ele e o irmão dele. Ele me dizia que tudo aqui, Paripe todo, Santo Médio, ele disse que tudo era pasto de gado, não tinha ninguém. Eles moravam aqui e trabalhavam para o fazendeiro. Quando o fazendeiro entrou na ruína, né, que não pôde mais trabalhar, conseguir nada, aí chegou, deram a eles em troca, para eles ficarem aqui dentro dos tempos que eles trabalhou nessa fazenda. O homem disse, eu não tenho nada para dar a vocês, a única coisa que eu tenho para dar a vocês é vocês ficar morando aqui dentro da fazenda. Aí ele me dizia que perguntou a ele, e o documento? Aí ele disse, meu filho, eu não vou te dar documento, porque hoje em dia quem mais tem documento é ladrão. E aí não deu documento nenhum a eles, eles ficam morando aqui sem documento nenhum. Agora a Marinha veio para aí, a base veio para aí, tomou esses terrenos todos dos pessoal que morava lá na frente. E agora alega que nós somos ladrão. Somos ladrão, mas nós não somos ladrão. O ladrão é eles, que quando chegou já encontrou a gente aqui há muito tempo. Eles que são ladrão. Eles que são ladrão, né? A gente não. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. Pode com Mariazinha, deu aperto de mão. Até se a gente chamar umas pessoas assim, fazer um churrasquinho, chamar umas pessoas para vir, quando vai passar na portaria, ele não deixa entrar. Aí pronto, a gente tem que consumir aquilo tudo que a gente fez entre família mesmo, porque os convidados não chegam, né? Aí fica difícil pra gente. Há pouco tempo que eles chegaram, mandou tirar as cercas da gente, dizendo que isso aqui é deles. Já viu? Não quis mais que a gente plantasse, vem na porta, dá um show na gente quase todo dia, para a gente sair só para a terra, que a terra é para fazer casa para fuzileiro. Tem tanta terra no mundo, minha filha. Aqui a terra que meu pai deixou para a gente sobreviver, é que eles querem. O que eu penso para o futuro é a gente voltar, trabalhar na nossa roça, que está tudo cheio de mato, e ter nossas casas de farinha, né? A nossa cultura antigamente. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. No pé, no pé, no pé, na mão, na mão, na mão. Pode com Mariazinha, deu aperto de mão. Pode com Mariazinha, deu aperto de mão. Joguei uma Santo Antônio, uma mesa de alumina. Joguei uma Santo Antônio, uma mesa de alumina. Santo Antônio ganhou minha mãe, eu corri duas meninas. Santo Antônio ganhou minha mãe, eu corri duas meninas. E eram essas cantigas que vocês cantavam aqui nesse terreiro todo? Cantar, eu tenho um bando de roda que eu cantava, minha irmã. Tem um bando de roda que eu canto. A noite São João nós cantávamos. O dia, a noite toda, inteiro de amanhecer. E quem era a sua família? Era a senhora, sua mãe, sua irmã? Quantos irmãos? Minha mãe não cantava não. Quem cantava era nós. Era nós que cantava. E a família toda morava aqui? Como era a família da senhora? A família toda morava aqui mesmo. Trabalhava, morava tudo aqui. Foi. Nasci, me criei, aí todo mundo se criou aqui. E daqui eu não saio. Só se Deus me tirar, Deus me dê de saúde, mas eu não saio daqui. A terra é sinônimo de trabalho e vida digna para os quilombolas do Rio dos Macacos. Dela, eles tiram o sustento e, ao mesmo tempo, preservam a história do povo brasileiro. E uma terra que, pelo que a gente viu, é boa, né? Tem muitas frutas, eles contam também que colhiam muitas coisas dali. Realmente é a terra onde corre o leite e mel, sem ser leite e sem ser mel. Biblicamente falando, se usa esta expressão para dizer uma terra que Deus dá para todos os seus filhos. Então, eles lá, eles poderiam ter condições, se fosse permitido eles viverem em paz,
sem se preocupar de se defender só, de viver dignamente e também de fazer a festa da vida. Eu lembro lá no ano passado, no final do ano passado, a alegria com a qual nos acolheram e repartiram o café. Eram 10 horas da manhã, 11, mas era um café farto que eles tinham preparado sabendo que nós íamos visitá-los. Em algumas das entrevistas que a gente fez, a gente ouviu muitas histórias do passado que tem uma espiritualidade, uma religiosidade. Como manter esse tipo de espiritualidade em ambientes assim? É ouvindo o povo, é passando através das tradições? Fernanda, eu agora lembro do teu nome, porque o nome teu e de todos nós é um nome que indica também o nome deles. Eles têm nome. Não são só pessoas assim, quilombolas, ou negros, ou mulheres negras. São pessoas que têm história, que têm um chamado. Então, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, como também o Deus de todos os nomes, quando é um Deus verdadeiro, quando não é um Deus opressor, quando não é um Deus a serviço só de alguns, mas a serviço de todos os seus filhos e filhas e de toda a natureza onde Ele coloca os seus filhos e filhas, é um Deus que traz alegria, que traz força, que traz esperança. E nesse sentido, toda vez que eu vou no meio deste povo, eu também, que sou religioso, sou franciscano, eu me sinto renovado. Eu vejo que o único caminho que eu tenho para eu também ter fé é fazer o que fez o bom samaritano, quando ele viu aquela humanidade quase pronta para morrer na beira da estrada, e ele não fugiu como os outros dois antes, mas parou e deu a sua solidariedade. Nesse sentido de solidariedade, fica um convite para todo mundo, né? Não só as pastorais sociais que se envolveram, mas a sociedade civil também tem que acompanhar esse fato. Sim, inclusive eu aproveito este momento, se isso é aproveitar, para dizer que nós estamos recebendo alimentos não perecíveis na sede da CPT e em qualquer outra paróquia vocês podem entregar, né, para este povo que não pode criar bichinhos e nem cultivar pequenas roças de subsistência. Então, nos barris, a Rua General Labatute 78, que é a rua da Biblioteca Central, nós estamos recolhendo alimentos não perecíveis que depois, através da Pastoral dos Pescadores, que estão dando todo o apoio, nós queremos entregar. Enquanto a gente estava lá, enquanto a gente andava, fazia as entrevistas, de vez em quando chegava alguma informação, tipo, alguém está sendo seguido, alguém está tenso, não passe por ali, coisas dessa natureza. Ainda há um clima de tensão por lá, porque a decisão ainda não saiu, uma decisão definitiva. Não tem nenhuma garantia nem desse período de prazo, porque as pessoas, os setores populares sempre estão acostumados um pouquinho a não ter mais confiança em certas decisões que não são bem claras e bem manifestas a todos, para que todos possam controlar e fiscalizar. O controle social é sempre muito difícil. Então a gente faz um apelo também para que se chegue, através do diálogo, a uma solução que não faça mais uma vez uma grande injustiça a este povo, expulsando-o. Nesse caso específico desse quilombo, a gente ainda tem uma questão territorial, porque ele está entre dois municípios, né? Parte é Salvador, parte é Simões Filho. Nesse sentido, então, as duas prefeituras, as duas... Porque é a sociedade civil como um todo, não é uma questão de religião, não é uma questão de igreja, não é uma questão de ter dó, de fazer uma caridade, é questão de reconhecer os direitos que a Constituição brasileira reconheceu em 88 aos descendentes e remanescentes de quilombos. Então, nesse sentido, a gente espera que a Marinha, a Presidência da República, que já enviou um delegado, e também nós, inclusive, fizemos um apelo à CNBB a nível nacional para que ela colabore, para que se chegue a uma solução que deixe em paz essas pessoas que já sofreram bastante. As pastorais sociais normalmente têm um trabalho de formiguinha, né? Que a gente não vê, que não está muito na mídia, mas em momentos assim, acho que é uma das primeiras a levantar a bandeira, a trazer o assunto para a pauta nacional. Como é essa atuação e a importância de um trabalho dentro da igreja dessa natureza? Claro, é um trabalho que eu chamo de missão. Eu não tenho nenhum receio em dizer que quem pratica a missão da igreja são todos aqueles, não só das pastorais sociais, que sentem que o amor de Deus
deve ser traduzido em ações concretas, em solidariedade concreta. E cada um pode fazer a sua ação. Então, como já falei, o samaritano é aquele que, em um certo ponto, em nome da sua humanidade e da sua fé, deixa de lado todos os seus afazeres e diz: esta pessoa, este grupo, esta categoria de pessoas merece o meu apoio e eu vou lá e sujo minhas mãos, mesmo que seja perigoso. Porque aquele que matou, ou que estava matando aquele pobre caído na beira da estrada, pode matar até a mim, né? Então é sempre um ato de coragem se colocar sempre do lado de quem está vencido e do lado daquele que está ameaçado. Frei Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui e eu espero que em breve a gente possa trazer aqui no Chão em Paz o lado bonito de lá do Quilombo. Boas notícias para eles e para nós todos. Obrigado a você.